Fala aí, torcedor, beleza? Vamos falar então sobre essa segunda-feira tumultuada a respeito do Grêmio e São Paulo. O Grêmio está entrando numa briga com a CBF a respeito da arbitragem, por conta do que aconteceu no jogo no sábado às 9 horas da noite, lá no Morumbi. O Grêmio vai ser o cara na briga contra a CBF. Ele está começando essa briga por conta de todos os outros clubes que estão insatisfeitos com as situações que ocorrem com a arbitragem no futebol brasileiro, tanto com o juiz em campo quanto com o VAR. Não está claro algumas situações, mas todo mundo sabe qual é a regra. Então, o que acontece no campo, o VAR ele pode analisar e chamar o árbitro de campo para poder verificar o lance novamente. O que aconteceu com o jogo do Grêmio com o São Paulo, isso não ocorreu em nenhum momento. Nós percebemos que o juiz não foi chamado. Agora, o Grêmio está entrando com um pedido na CBF para saber sobre o áudio que aconteceu dentro desse jogo, desse contexto, saber quais foram as conversas entre árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Com isso, eu enumerei vários lances que ocorreram, várias situações que ocorreram dentro do campo e que vai fazer com que as situações fiquem mais, qual é o termo exato? Caóticas. Seriam fatos que ocorreram que não foram respeitados as duas instituições, tanto o Grêmio quanto o São Paulo. Por que não foi respeitado? Porque são dois clubes gigantes, dois clubes com uma bandeira muito forte. E o São Paulo, primeiro fato, teve uma reunião com o Leonardo Gaciba. Dirigentes do São Paulo tiveram uma reunião com o Leonardo Gaciba na quinta-feira, antes do jogo, para fazer o pedido de mudança da arbitragem. E o Leonardo Gaciba atendeu o pedido, mudando o árbitro de vídeo. E ele tinha dito em televisão que ele não cederia a pressões de clubes. O que realmente aconteceu? Isso o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, está querendo saber sobre essa reunião. O que realmente aconteceu nessa reunião, o Leonardo Gaciba ter cedido a pressão do São Paulo. Tudo bem, houve a mudança, o Grêmio aceitou numa boa, mas o árbitro de vídeo não atender a 4 pedidos capitais, 4 situações claras que foram colocadas no jogo, que eram para ter mudado a partida, isso é inadmissível. Além de uma quinta situação em que foi criada uma falta aos 38 minutos do segundo tempo, onde o Luciano se jogou em cima da linha da grande área, tentando cavar um pênalti, ele não conseguiu. Com isso, o juiz acabou dando uma falta a favor do São Paulo, é claro, mas a falta não ocorreu. Especialistas, Sandro Berahit, que é o árbitro da Sport TV, que fez o jogo, ele falou que ele não daria o pênalti. Inclusive, ele fala que ele daria uma falta no PP no primeiro lance aos 5 minutos de jogo, fora da área, mas ele não viu a situação em que o lance continuou e foi para dentro da área. E o jogador de São Paulo pisou no tornozelo do PP. Isso é um lance, ou expulsa o jogador por ter sido o último homem antes da área. No caso, por ter sido o último homem do jogo, naquela situação, ele teria que ter expulsado o jogador de São Paulo, ou ele expulsa por agressão, porque ele pisou, não foi um acidente de trabalho. Eu vou dizer por que não foi acidente de trabalho. Em outro lance, o Tietê pisou no tornozelo do Alisson. Foi claramente para parar a jogada, o contra-ataque do Grêmio. O São Paulo usou esse método o jogo inteirinho para parar os contra-ataques do Grêmio, fazendo faltas no meio-campo. E eles pisaram no tornozelo do Alisson. No segundo tempo, o Daniel Alves pisa no tornozelo do Luiz Fernando. Os dois jogadores, Alisson e Luiz Fernando, saem do jogo machucados. Eles foram substituídos por conta dessas agressões. Não é um pisão, é uma agressão. Eles fizeram para parar o contra-ataque. Isso é agressão. Nós que jogamos futebol, nós que passamos já por isso, a gente sabe quando o jogador está indo na maldade. Quer saber o outro lance? O Ferreirinha entrou no segundo tempo e o mesmo jogador, o Reinaldo, o mesmo jogador que acertou o PP nos 5 minutos de jogo,
Ele sem bola acertou o Ferreirinha, tirando a chuteira do Ferreirinha. Sem bola. Isso era 33, 34 minutos do segundo tempo. A bola já tinha saído, o Ferreirinha estava correndo para o lado de fora e ele deu um chute no tornozelo do Ferreirinha. Isso é agressão. São os dois lances contra os dois jogadores do Grêmio. O lance do PP, que pode ter sido falta ou a expulsão do Reinaldo, é o terceiro lance. E um pênalti claro em cima do Jeromel. Esse é o mais escandaloso. O jogador, Reinaldo, ele empurra o Jeromel. Olha, o Bandeirinha tinha visto, o Bandeirinha conseguiria ver esse lance. O Grêmio está comprando uma briga com a CBF. E ele já tem apoio. O presidente do Atlético Mineiro fez uma postagem no seu Twitter, o Lázaro Cândido. Ele coloca assim: é evidente que não vai ocorrer anulação da partida, como está se colocando que o Grêmio vai tentar anular a partida. Mas o que ocorreu com o Grêmio foi realmente muito estranho. Lances capitais e fáceis para revisão do VAR. Divulgação pública e imediata dos áudios e vídeos do VAR e das conversas entre os árbitros é essencial para todos os jogos. Ele, um cara que tem, sim, um poder junto aos clubes, está colocando em dúvida. Como vice-presidente do Grêmio, na sua entrevista, ele fala: o campeonato está sob suspeição. O que aconteceu na reunião dos dirigentes do São Paulo com o senhor Leonardo Gaciba foi muito trágico para o futebol brasileiro. Essa mudança foi muito trágica. Os clubes estão jogando sem ter a noção do que vai acontecer, sem saber se estão jogando uma partida correta. Vamos usar o termo mais certo, seria correto. É impressionante o que está passando no futebol brasileiro. Eu e vocês vão se recordar de 2005. Eu sou gremista. O Inter foi prejudicado naquele campeonato. Foi muito prejudicado naquele campeonato. E poderia ter sido campeão brasileiro. Foram anuladas várias partidas. Será que nós vamos realmente passar por isso de novo? Ou já estamos passando realmente por isso? A minha pergunta é essa. E assim, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa, mas minha indignação é tão grande quanto a isso, que eu fiz um vídeo, e eu até fiz uma postagem no meu Twitter, vocês podem acompanhar, vou deixar o Twitter marcado aqui em cima, que eu convidei tanto o árbitro quanto o seu Leonardo Gaciba por um jogo. Por um jogo. Eu falei para saber quem sairia ileso no jogo. Se era o árbitro ou eles. Por tudo o que ocorreu nessa partida contra o São Paulo. Mas isso é um caráter de um torcedor falando. Tá? É de praxe, um torcedor falando que se sentiu lesado pelo que aconteceu. Beleza? Galera, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, divulgue aí. E tamo junto, porque aqui é Grêmio.